Leitura diária. Levítico 10. A morte de Nadab e de Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro. Senão, vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e as suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor.
como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deveriam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Amém? Para refletir, Arão e seus filhos foram designados por Deus, sacerdotes, para oferecer sacrifícios sobre o altar. Entretanto, antes de assumir esse ofício, tiveram de ser consagrados, ungidos e santificados. Arão, o sumo sacerdote, usava um diadema na testa com os dizeres: consagrado ao Senhor. As vestes que os sacerdotes usavam eram santas. Eles não podiam ministrar no altar a menos que estivessem usando essas vestes, senão morreriam. Êxodo 28, 40 e 43. Era necessário que os sacerdotes que apresentassem as ofertas a um Deus santo fossem santos. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Ao apresentar as ofertas do povo a Deus, os sacerdotes tinham de seguir rigorosamente as instruções que dele havia recebido. Se desobedecessem e fizessem as coisas de outra maneira, estariam profanando o nome santo de Deus e por isso morreriam. Nadab e Abiú, filhos de Arão que haviam sido ungidos e consagrados sacerdotes, um dia tentaram oferecer a Deus um sacrifício à moda deles. Em vez de seguir um modelo estabelecido por Deus, ofereceram um sacrifício de incenso e trouxeram um fogo estranho e profano perante o Senhor, que ele não lhes havia ordenado. Não apenas a oferta foi recusada, como também fogo saiu da presença de Deus e os matou ali mesmo. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor quis dizer quando falou: eu e a minha vontade, não a deles, serei reconhecido santo pelos que de mim se aproximam, e diante de todos serei honrado. Ao desobedecer a Deus, apresentando-lhe um sacrifício realizado à maneira deles, Nadab e Abiú estavam desrespeitando a santidade e a justiça de Deus. A oferta deles foi considerada impura, porque não foi apresentada de acordo com a vontade divina. Ela não glorificou nem honrou o nome do Senhor no meio do povo. Nadab e Abiú foram despidos de suas vestes sacerdotais e levados para fora do acampamento. Arão e os seus outros filhos não foram autorizados nem mesmo a chorar por eles. Moisés disse a Arão: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Nós fomos santificados, tornamos santos pelo sangue de Jesus Cristo. Os nossos dízimos e as nossas ofertas são santos para o Senhor, e o altar sobre o qual nós apresentamos as nossas ofertas, ele também deve ser santo. Nós não podemos dar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas de qualquer maneira, como bem desejar, e esperar que ele os aceite e nos abençoe. Ele não fará isso. Quando chegarmos diante de Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas, nós devemos
honrá-lo, dando de acordo com a vontade dele e com o que está revelado na palavra. Caso contrário, a nossa oferta será impura e rejeitada por Deus. Há cristãos que trazem a sua oferta a Deus pensando que são aceitáveis, quando oferecidas sobre altares impuros. Andam em desobediência a Deus e a sua palavra, mas pensam que as suas ofertas são aceitas por Ele mesmo assim. Se andarmos em rebelião declarada contra Deus, Ele nem sequer nos ouvirá. O rei Davi disse: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. Se entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas a Deus, mas o nosso coração não é puro nem santo, eles não serão aceitos. Se ofertarmos com relutância ou apenas por desejar obter determinadas bênçãos de Deus, para deleite próprio ou por puro prazer da carne, nós estaremos ofertando sobre altar impuro e Ele não receberá a nossa oferta. Quando nós apresentar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, devemos comparecer diante dele com pureza de coração. De outra forma, as nossas ofertas não serão aceitas. Amém?